Fala, meus amigos, boa noite a todos. Eu sou o Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. Hoje são 29 de junho de 2020, segunda-feira, Rio de Janeiro, capital, e agora são 19 horas e 6 minutos. Muito bem, este é o quadro Você Pergunta e Eu Respondo. Bom, eu vou falar sobre parágrafo e apóstrofo, beleza? Lembrando que essa pergunta foi feita por um inscrito, que o parágrafo e o apóstrofo não são temas opostos, não. Tá? O parágrafo ele mostra uma unidade de sentido dentro de uma unidade temática, dentro de um texto, serve também para você marcar a divisão de um texto, certo? E o apóstrofo, não confundir com apóstolo, tá? Apóstolo é outra coisa, não confundir com apóstolo. E apóstrofo é aquele sinal de supressão. Ele tem várias funções. Eu vou explicar algumas aqui, vou procurar ser bem rápido, mas é algo simples, tá bom? Então eu quero mostrar aqui a pergunta do meu amigo, o inscrito Ian Rodrigues. Ele colocou assim, ó, em um dos meus vídeos, tá? Ele colocou assim, ó: você pode fazer um vídeo sobre parágrafo e apóstrofo? Eu coloquei, posso sim. Bom, demorei um pouquinho, tem 2 meses, mas estou fazendo agora, certo? Então vamos lá, gente. Vou colocar aqui o slide. Muito bem. Vamos aqui. Vamos lá. Gente, aqui ó, parágrafo e apóstrofo. Dá uma explicada rapidinho, certo? Então, o parágrafo ele é para você entender um pouquinho sobre o parágrafo. Dentro de uma unidade temática, dentro de um texto, o parágrafo ele vai mostrando o que? Unidade de sentido, a ideia dentro de um texto. Então o que acontece? Quantas linhas tem que ter um parágrafo? Não tem uma regra de linhas, mas é claro, em uma redação, evite colocar muitos parágrafos. Eu até explico isso na minha aula sobre redação, certo? Se você estiver fazendo uma redação e quando você for colocar um parágrafo, o que acontece? Coloque, por exemplo, a introdução, desenvolvimento e a conclusão. Mas no desenvolvimento eu posso dividir em 2 parágrafos? Pode. Mas procure colocar ideias que tenham a mesma ideia dentro desses parágrafos. Agora, não fique colocando vários parágrafos, que isso pode atrapalhar a sua redação. Beleza? Vai por mim. Mas, fora isso, agora no trabalho acadêmico eu vou explicar a questão do parágrafo, aquela coisa toda. Mas vamos olhar aqui rapidinho para vocês entenderem. Olha só. Uma definição mais formal, parágrafo é a divisão de um texto escrito indicada pela mudança de linha, cuja função é mostrar que as frases aí contidas mantêm maior relação entre si do que com o restante do texto. Lembrando que, lógico, elas têm maior relação porque é uma ideia dentro de um texto, mas claro, toda a ideia que você vai colocando nos parágrafos, ela tem que concordar com a unidade temática, a unidade central de um texto, beleza? Então vamos lá. Dá só um exemplo aqui, ó. A superfície da Terra é uma fronteira do oceano cósmico. Dele aprendemos a maior parte do que sabemos. Recentemente aventuramos-nos no mar o suficiente para umedecer os pés ou no máximo molhar nossos tornozelos. A água parece nos convidar. O oceano chama. Uma parte do nosso ser sabe que lá é o local de onde viemos. Demoramos a retornar. Estas aspirações, penso, não são irreverentes, embora possam perturbar, independentemente dos deuses que existem. Aí vai continuar aqui, ó. As dimensões do cosmos são tão grandes que, se utilizássemos as unidades de distâncias familiares como metros ou milhas escolhidas pela sua utilidade na Terra, faria um pouco sentido. Podemos ver que muda um pouco. Esse aqui do livro do Carl Sagan, Cosmos, de 1980, que eu tirei esses 2 parágrafos da página 17. Beleza? Lembrando que você tem que ter um espaço. Em um texto acadêmico, você vai colocar a fonte tamanho 12 na fonte Arial ou Time Newsroom. Acho que é assim que pronuncia. E a distância no parágrafo, quando você começa um parágrafo, você está vendo aqui, essa distânciazinha aqui, claro que você vai colocar de 2 centímetros, se for no Word um texto acadêmico. Beleza? Muito bem. Agora vamos falar sobre o apóstrofo, certo? Vamos lá, gente. É o sinal diacrítico em forma de vírgula voltada para a esquerda ou, menos corretamente, em forma de sinal diminuto, que é isso aqui, ó. Usado para indicar a supressão de uma vogal no final de uma palavra, quando as seguintes também começa por vogal. Estou falando assim porque meu celular está na frente da tela. Então, gente, olha só. O que acontece?
que é o sinal diacrítico? É um sinal que é colocado ou sobre ou sob a vogal para mudar a unidade sonora dela, certo? Então vamos lá, gente. Olha só. Vamos ver algumas funções do apóstrofo. Então vamos ver que aquele sinalzinho lá em cima parecendo uma vírgulazinha, às vezes ele vem reto, tá? Para que ele serve? Indicar supressão de uma vogal nos versos por exigências métricas. Ocorre principalmente entre poetas portugueses. Aqui, ó. Esperança e minha alma, tá? Acontece muito em poetas portugueses você encontrar assim textos dessa maneira. Para quê? Para indicar uma supressão, certo? Outra aqui, ó. Reduzir certas pronúncias populares. Olhe ele aí. Olhe ele. Então, olhe ele aí. Porque esse apóstrofo ele indica uma supressão. Para você não repetir, para ficar uma coisa mais contraída, ficar e mais direta, mais rápida, olhe ele aí. Isso está no texto do Guimarães Rosa. Olhe ele aí. Tenta aqui, ó. Não se enxerga, enxerido. Peregrino Júnior. Então também serve para essas pronúncias populares, para indicar essas pronúncias populares. Outra função é indicar a supressão da vogal da preposição de em certas palavras compostas. Por exemplo, copo d'água, estrela d'alva, vozes da África e por aí vai. Beleza? Então, vou voltar aqui para mim. Às vezes acontece também em nomes. Por exemplo, às vezes você vê Santana com apóstrofo. Você faz Sant, S-A-N-T, apóstrofo Ana, porque é Santa Ana. Então você junta e faz Santana. Também pode acontecer isso em nomes? Pode. Esse é um exemplo deles. Beleza? Então, gente, está aí. Esse é o quadro Você Pergunta e Eu Respondo. Falei sobre parágrafo e apóstrofo. Lógico que geralmente você não vai ver essa aula junta, mas como foi a pergunta do inscrito, e sei que algumas pessoas algumas pessoas podem ter essa dúvida, então eu estou respondendo aqui, beleza? Lembrando que eu respondo assuntos variados neste quadro. Aula língua portuguesa é um dos meus temas preferidos, beleza? Mas eu respondo sobre outras coisas também, sobre assuntos ligados à religião, como já aconteceu várias vezes. Perguntaram para mim sobre, Fábio, você pode falar sobre unicórnios na Bíblia? Tem esses textos lá? Eu já respondi. Sobre a origem do termo pagão, já respondi também. Então, são assuntos variados que eu respondo aqui. Lógico que só respondo aquilo que sei. Aquilo que eu não sei, eu não respondo. Beleza? Então, gente, quero agradecer a todos. Estudem, certo? E dúvidas, estamos aqui. Se eu não souber, procurarei respostas e estarei trazendo. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. Sucesso a todos, até a próxima e tchau, tchau.